Olá, muito bom dia, investidor. Seja bem-vindo a mais um InfoMoney na Bolsa. Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril, agora 10 horas e 19 minutos. E a gente começa falando dos dois grandes destaques do dia. A gente tem tanto o presidente Michel Temer quanto o presidente norte-americano Donald Trump no olho do furacão dos mercados. E eu explico agora o porquê. A gente tem os mercados começando a precificar uma dúvida em relação a que proposta de reforma da Previdência vai ser de fato aprovada no Congresso. Como a gente vem falando nos últimos dias, a gente tem o governo fazendo diversas concessões, diluindo aí a economia que o governo pode fazer em relação ao INSS, às contribuições de aposentadorias, e isso está desfigurando o projeto original da equipe econômica. E aí o mercado começou a precificar com mais força a partir desta terça-feira, o que pode ser uma aprovação de reforma que não resolva a questão das contas públicas, a evolução da relação dívida-PIB no longo prazo, ou seja, que seja mais uma reforma paliativa, tapa-buraco, e não uma questão estrutural. A gente teve na véspera os juros longos dos contratos de DI vencendo em janeiro de 2021, avançando 13 pontos base. Eles abriram a sessão de hoje, avançando mais 10 pontos base. Nesse momento, eles já desaceleraram um pouco a alta, estão em 6 pontos base, mas isso mostra que o mercado está precificando que a reforma que vai ser aprovada vai ser a possível e não a ideal. E aí a avaliação que a gente tem do Pablo Spyer, que é o diretor de mesa da Mirai Asset Wealth Management, ele dizendo o seguinte, que infelizmente o que a gente está vendo é o mercado precificando que os juros vão ter que subir no longo prazo. A gente tem nessa combinação das altas do DI de ontem e hoje quase um avanço de 25 pontos base entre o contrato de 18 e 21, ou seja, o mercado já precificando quase que uma alta de juros nesse período. E aí a gente fica de olho no Congresso, isso porque nessa semana está sendo votado, está sendo apreciado o tema da reforma da Previdência na comissão especial, mas existem outras votações que vão servir de parâmetro para os mercados avaliarem a força do governo. E uma delas é exatamente a reforma trabalhista, que deve ser levada ao plenário da Câmara nesta quarta-feira. Essa é a expectativa do presidente da Casa, o Rodrigo Maia. E aí o que o governo quer tentar fazer é aprovar a reforma da Previdência, que só precisa de... a reforma trabalhista, que só precisa de metade dos votos, com os 3/5 necessários para a reforma da Previdência. Ou seja, o governo precisa de pouco mais de 250 votos para a trabalhista, mas ele quer aprovar com 308 no mínimo, para dar um sinal para o mercado, principalmente, de que ele tem sim os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. A gente lembra que a votação está marcada na comissão para o dia 2 de maio e que a gente tem aí protestos, tanto na sexta-feira, uma greve geral convocada, quanto na segunda-feira, no dia do trabalho, dia 1º de maio, e isso pode influenciar os votos dos deputados. A gente vai agora para os Estados Unidos, isso porque o grande evento global do dia é o anúncio do presidente Donald Trump da sua reforma fiscal, o plano que ele tem para cortar impostos por lá. E aí o secretário de Tesouro norte-americano já confirmou que o objetivo da Casa Branca é mesmo reduzir para 15% os impostos corporativos, eles que atualmente giram na casa dos 35%. E aí esse seria sim o maior corte de impostos já visto na história dos Estados Unidos. É claro que a gente precisa lembrar de dois pontos importantes. A gente tem essa como uma proposta do governo norte-americano. E sinais que vieram tanto do presidente Trump quanto do porta-voz da Casa Branca, que é o Sean Spicer, isso durante a coletiva a jornalistas nessa terça-feira, é que, na verdade, o que pode ser apresentado hoje não seria já um plano fechado, uma proposta mesmo para reduzir nessas alíquotas, mas sim uma ideia geral, um esboço do que pode vir a ser desenvolvido nas próximas semanas por uma equipe que aí sim seria anunciada nesta quarta-feira. Ou seja, o mercado... A gente lembra que na véspera estava muito empolgado, a gente teve o índice Nasdaq batendo a máxima histórica, superando a marca dos 6.000 pontos, mas que preciso cautela, porque a gente não sabe o que exatamente o Trump vai anunciar e também tem o detalhe, ele não conseguiu aprovar a reforma do sistema de saúde, que foi o primeiro grande teste dele no Congresso norte-americano. Ou seja, apesar das intenções dele serem pró-mercado e das propostas agradarem muito aos investidores, é preciso estar atento ao que de fato vai ser aprovado pelo Congresso norte-americano.
A gente passa então para a agenda de destaques, os resultados que a gente tem de indicadores econômicos que já saíram nesta quarta-feira. Então, no plano doméstico, saiu a arrecadação de março, ela que ficou em 98 bilhões 990 milhões de reais. Um resultado que veio levemente abaixo da mediana do mercado, segundo uma pesquisa da Bloomberg, mas dentro do intervalo, portanto não foi nenhuma surpresa. E a gente tem, em termos nominais, um avanço de 3,36%, isso em termos nominais, e quando a gente desconta a inflação, a arrecadação encolheu 1,16%. Ou seja, em termos reais, esta é a primeira queda do ano. A gente teve em janeiro e março uma expansão real da arrecadação, a arrecadação crescendo acima da inflação. E ainda vai sair nesta quarta-feira, a gente tem às 10h30 da manhã, daqui a pouquinho, a nota de política monetária e operação de crédito do Banco Central, esse indicador que traz dados tanto das taxas de juros, quanto também da inadimplência e do volume de crédito ofertado no país. Ao 12h30 sai o fluxo cambial semanal. E a gente tem nos Estados Unidos, antes disso, às 11h30 da manhã, os estoques norte-americanos de petróleo, que podem mexer aí com a cotação da commodity. E a coletiva do Donald Trump com representantes do Tesouro está prevista para as 2h30 da tarde, no horário de Brasília. Vamos dar uma olhada então agora como é que está o mercado nesse momento. A gente vê aqui na tela do Home Broker, a gente tem o Ibovespa recuando 0,58% neste momento. A gente tem os contratos futuros do dólar avançando e a gente tem eles negociados a R$ 3,182. E no DI a gente tem movimentos distintos, olha só. A gente tem no curto prazo uma queda dos contratos curtos, uma queda de 1 ponto base, para 9,51%, e como eu falei mais cedo, os juros longos estão aí avançando nesse momento 5 pontos base para 10,09%. No exterior, a gente falando de commodities, a gente tem um dia de queda para o petróleo, expectativa para esse dado de estoques norte-americanos, o petróleo do tipo WTI caindo abaixo do patamar dos $50. E na China, o minério de ferro tem um movimento divergente. O mercado spot, a tonelada negociada no porto de Qingdao, avançando 0,83%, e os contratos futuros negociados na Bolsa de Dalian, esses sim caindo 0,20%, com uma preocupação em relação à maior oferta do produto. A gente falando do Home Broker, falando da Bolsa, a gente tem temporada de balanços ganhando força. E aí, entre a noite de terça-feira e a manhã de quarta, a gente teve a publicação de resultados de grandes empresas. Vamos ver como é que elas estão reagindo nesse momento. A gente tem, olha só, o Santander Brasil avançando 1,76%, depois de lucrar aí no primeiro trimestre 2,28 bilhões de reais. A gente tem, segundo o BTG, um resultado forte e que diminui a distância do Santander em relação a outros bancos brasileiros. A gente tem também lucros publicados das lojas Renner, da Fibria e da WEG. E nessas três ações a gente vê os papéis caindo depois da publicação dos resultados. Então a gente volta a falar agora da programação da Infomoney TV. A gente tem nesta quarta-feira às 2 da tarde o Visão Macro e a gente vai discutir as perspectivas para o rating brasileiro. Será que o país está mais perto de fato recuperar o grau de investimento, como o ministro da Fazenda Henrique Meirelles chegou a falar em janeiro, ou a gente corre risco de novos rebaixamentos, especialmente nesse momento que a gente vê dúvidas em relação à reforma da Previdência e também o mercado precificando uma preocupação maior em relação a isso. Então, Visão Macro às 2 da tarde. E aí, se você se interessa por esse tema de reforma da Previdência, a gente tem uma entrevista exclusiva com o Luiz Parreiras, ele que é gestor da Verde Asset e que também é gestor do fundo Verde Sena XP, e ele está discutindo exatamente qual que é a percepção do mercado em relação ao avanço da reforma da Previdência, o que já foi incorporado, qual que é o risco que o mercado ainda vê em relação a isso. A entrevista exclusiva está lá no site do Infomoney, infomoney.com.br. O Infomoney na Bolsa de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã a partir das 10h15 da manhã. Para você um bom pregão, bons negócios e até lá!